Está escrito em Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8, o seguinte: Voz que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e cai a sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Meu irmão, minha irmã, gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a natureza de Deus. E começarei contando uma ilustração que eu acho muito interessante, que eu acho que dá para abrir o nosso campo de entendimento acerca deste tema. A ilustração diz que um escorpião precisava transpor um pequeno lago, atravessar. Enquanto pensava em uma maneira de chegar do outro lado, viu um sapo parado ali perto. E ele se dirigiu ao sapo e disse: Senhor sapo, é possível me ajudar a chegar do outro lado do lago? O bom e gentil sapo respondeu: Claro, senhor escorpião, com todo prazer. Então o escorpião subiu nas costas do sapo, que pulou de pedra em pedra até chegar do outro lado do lago. Mas assim que o sapo disse: Bem, senhor escorpião, aqui estamos, ele sentiu uma dor terrível, uma dor pungente nas suas costas. E o escorpião havia picado o sapo. Moribundo, o sapo olhou para o escorpião e perguntou: Como você pôde fazer isso? Mesmo depois de trazê-lo até aqui, você ainda me pica para que eu morra? O escorpião olhou para o sapo e disse: Não pude evitar, senhor sapo. Faz parte da minha natureza. É muito interessante e importante conhecer a natureza da pessoa com quem estamos lidando. Se você pensa que está ganhando alguma coisa, mas ao recebê-la percebe que não era o que você pensava, você pode ter problemas. Isso acontece atualmente com uma porção de ensinamentos equivocados a respeito do que Deus é. Deus tem sido tão mal definido, pessimamente redefinido e até mesmo ignorado, que as pessoas não compreendem a sua verdadeira natureza. Por isso, começam a trabalhar com informações erradas, pensando que conhecem o Deus verdadeiro, quando de fato conhecem algo totalmente diferente. Conhecer a natureza de Deus como Ele se revela e não como desejaríamos que Ele fosse, pode evitar que tenhamos uma vida cheia de confusão, cheia de derrotas. E sabemos que os coelhos saltam, as vacas mugem, os leões rugem, os gatos pegam passarinhos, os cachorros perseguem os gatos. Tudo isso faz parte da natureza de cada um. É apenas isso o que fazem. Não temos de instigá-los ou incentivá-los, nem ensiná-los a fazer. Isso faz parte do que eles são. É o que se chama de natureza de cada um. Quando falamos da natureza de algo, queremos dizer o que é intrínseco ao seu ser. Quando falamos da natureza de Deus, também estamos falando das características intrínsecas ao ser de Deus. O que Ele faz naturalmente. Para algumas pessoas, Deus parece um ser tirano. Por isso, elas aguardam a sua próxima repreensão. Para outros, Deus é apenas uma piada. Para outros ainda, veem Deus como um vovô bonzinho, com uma barba comprida e branca, perto de quem a gente gosta de ficar, mas que tem pouca influência. Ou ele não passa de uma versão maior e melhor do homem. Tudo isso são ideias equivocadas que preenchem os vazios das mentes humanas. Mas se vamos realizar uma caminhada
caminhada íntima com Deus durante nossa vida, precisamos compreender o que faz Ele existir, ou seja, a sua verdadeira natureza. Precisamos compreender quem é Deus, conhecer Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Deus existe independentemente de sua criação. Uma passagem bíblica esclarecedora para essa maravilhosa verdade está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 23 a 26, onde diz: A quem, pois, farei semelhantes a Deus? Com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis? Não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. O versículo 25 diz: A quem me farei semelhante, para que ele seja semelhante? Diz o Santo: Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, uma por uma, e as clama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Quando nós dizemos que Deus é transcendente, nós queremos dizer, na verdade, que Ele é totalmente distinto de sua criação. A palavra distinto é o sinônimo de transcendente. Deus é único, Ele é um só. Você não pode fazer comparações para tentar compreender Deus, a não ser que Ele garanta essa comparação, porque nada existe comparável a Deus. Aí está o problema de dar a sua própria explicação de Deus. Se a ideia for sua, provavelmente estará errada. A única compreensão que você pode ter da natureza de Deus é a que Ele concede, porque nada há no universo igual a Ele. A Bíblia afirma claramente que Deus é distinto de nós em seus pensamentos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. O Senhor diz: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. As pessoas costumam dizer: bem, eu não creio que Deus vá fazer isso. Como elas podem saber se os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos que os nossos? Deus é transcendente em seus pensamentos. Ele faz coisas de maneira totalmente diferente das que nós fazemos. Ele opera de maneira totalmente diferente de qualquer outra coisa que já se viu. Portanto, se você quer pensar certo a respeito de Deus, tem de ter os pensamentos de Deus, porque os pensamentos deles e os nossos pensamentos não combinam. Os pensamentos de Deus são transcendentes, são distintos, são infinitamente mais altos do que os nossos. Como acabamos de ver, Deus pergunta: com quem me comparas? Quem é como eu? Salmo 50, versículo 21 diz que Deus é totalmente diferente do homem. Ele olha para o homem e diz: eu não sou como você. Por isso, quando você lidar com Deus, não estará lidando apenas com um homem elevado. Você está lidando com o Deus transcendente.
grande e famoso ateu francês Voltaire, ele disse o seguinte: Deus criou o homem à sua própria imagem e o homem retribuiu o favor, atribuindo a Deus um comportamento, uma personalidade egoísta, egocêntrica, comparada ao homem. Deus criou o homem, é fato. O problema é que nós, seres humanos, reduzimos o nosso Deus único a um super-homem. Mas Deus continua sendo totalmente, inteiramente, absolutamente transcendente. Deus continua sendo Deus. Salmo 97, versículo 9 diz que Deus é muito mais elevado que todos os deuses. Em Salmos 99, 2 diz também que Ele é mais elevado que todas as nações. Deus é divindade absoluta e não pode ser comparado com nada que se tenha visto ou conhecido antes. Essa verdade contém implicações relativas à natureza transcendente ou às características de Deus. Mostrarei o que estou querendo dizer usando os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz que não devemos ter outro Deus porque só existe um único Deus verdadeiro. O segundo mandamento nós encontramos em Êxodo 20, versículos 4 a 6, onde diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dizendo aqui: sendo eu único, você nada fará parecido comigo. O que significa isso? Significa que não devemos pintar quadros de Deus. Explicarei melhor. Tenho certeza que você tem um aparelho celular de foto instantânea, onde você posiciona a câmera do celular e a luz se acende e você faz uma pose e a fotografia é tirada. Esses instrumentos fazem fotos bem feias, não é mesmo? Essas fotografias serviriam para qualquer coisa, mas não para ganhar amigos e influenciar pessoas. Alguém lhe pede para mostrar uma foto de sua namorada, de sua esposa ou de seu marido. Você procura na carteira ou na bolsa e tira uma fotografia e então sempre responde: esta não saiu muito boa. Se você a visse pessoalmente, entenderia. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, isso serve apenas para dar uma ideia. Pedimos desculpas por uma fotografia ruim. Deus diz: não façam qualquer imagem minha, porque seja ela qual for, será mal feita. Não devemos fazer qualquer imagem de Deus e adorá-lo de maneira diferente daquela que ele prescreve. Se as pessoas pintam quadros de Deus, ou mesmo de Jesus, considerando que não sabemos como ele era, para utilizá-los como objetos de adoração, a Bíblia chama isso de idolatria. Se levantamos cruzes para nos ajudar a adorar melhor a Deus, isso também é idolatria. Qualquer coisa que você cria para tentar perceber Deus mais claramente ou diferente daquilo que ele prescreveu, é idolatria. Sabe por quê? Porque é uma imagem diferente daquilo que ele prescreveu. Porque é uma imagem distorcida, infiel. É um retrato falso. Deus diz que é zeloso ao proteger a sua glória. Ele não quer que fotografias ruins sejam tiradas dele. Por isso ele diz: não façam qualquer imagem minha. Mas se você quiser comprar alguma coisa para decorar a sua parede porque gosta do seu valor artístico ou porque é uma joia, isto é diferente. Mas você não pode usar qualquer emblema ou símbolo como adoração, a não ser que Deus tenha prescrito, como o pão e o vinho.
que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus doados no Calvário para a remissão dos pecados daqueles que nele crescem. Eles foram idealizados para simbolizar a morte e a ressurreição de Cristo e fazem parte legítima do culto congregacional porque Deus os prescreveu. Caso contrário, ele diz: vocês não podem criar à vontade imagens minhas porque sou totalmente distinto e vocês estariam limitando a minha glória se fizessem isso. Olha, Deus não quer que a sua glória seja limitada, localizada e muito menos deturpada. Ele não quer que seja limitada porque não quer que façamos alguma coisa que não o retrate plenamente. Ele não a quer localizada também porque não quer que achemos que não podemos adorar se não estivermos em determinado lugar com determinado objetivo, como pensava a mulher samaritana na época de Jesus. E ele não quer que sua glória seja deturpada, principalmente porque não quer que a utilizemos para nos sentirmos livres para fazer coisas que ele nunca prescreveu na palavra de Deus. Muitos pensam que podem fazer qualquer coisa e viver como bem entendem, porque têm uma ideia tão insignificante de Deus que acham que ele simplesmente ignorará. Ele permitirá. E assim vão tocando a vida. Foi o que aconteceu em Êxodo capítulo 32, quando Moisés subiu a montanha e pareceu demorar demais. O povo disse ao seu irmão Arão que ficou encarregado de fazer com que aquelas pessoas permanecessem fiéis a Deus. E eles disseram para Arão, no versículo 1 de Êxodo capítulo 32, Moisés está demorando muito, precisamos de um Deus que possamos ver. E Arão disse: tragam todas as joias e vamos fazer um Deus realmente bonito. Vamos fazer um bezerro fundido. Então derreteram ouro e fizeram um bezerro. Era realmente uma espécie de elogio do ponto de vista humano. Afinal, as pessoas haviam expressado a sua estima. Elas deram o seu ouro para fazê-lo. Também expressaram força, pois o boi é uma das criaturas mais fortes. Mas, na verdade, estavam dizendo: até Moisés voltar e nos contar alguma coisa a respeito desse Deus, faremos uma representação dele que possamos ver e tocar. E a Bíblia diz que quando Deus viu o que eles estavam fazendo, ficou irado, porque haviam reduzido a um bezerro de ouro. Além disso, ofuscaram a sua glória, porque aproveitaram a ocasião como desculpa para uma orgia. E no versículo 6 de Êxodo 32 diz que o povo levantou-se para folgar. As pessoas se tornaram imorais. Quando você reduz Deus a alguma coisa que o faz sentir-se bem, isso o libera para que faça o que quiser. Portanto, Deus não quer que qualquer imagem o limite, localize ou deturpe. Durante o encontro de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4, ele faz uma declaração extremamente importante a respeito de sua natureza essencial. Eles conversavam sobre devoção quando Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observe que espírito não vem precedido de nenhum artigo. Deus não é o Espírito. A Bíblia está dizendo aqui, Jesus diz enfaticamente: Deus é Espírito. Ou seja, sua essência, sua natureza, seu ser é Espírito. Essa frase no grego vem do início da sentença para dar ênfase, pois Jesus está dizendo: eu quero enfatizar porque vocês devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, o que significa dizer que algo é espírito.
em primeiro lugar. Isso significa que Deus não é material, Ele é imaterial, quer dizer, Ele não tem corpo. Jesus diz em Lucas 24:39 que os espíritos não possuem corpos. E você diz, mas Jesus tem um corpo. Jesus realmente tem um corpo, mas é porque Jesus se tornou um homem e não por causa de sua essência eterna. A essência de Deus é imaterial. Agora, o Deus da Bíblia sabe que temos dificuldades em entender isso, porque vivemos em um mundo que precisa de corpos para se conceber alguma coisa, alguma ideia. Por isso a Bíblia está repleta de expressões antropomórficas. Esse termo é composto de duas palavras, antro e morphos, que significa forma. Em outras palavras, Deus fala conosco na forma do homem. A Bíblia pode dizer, a mão de Deus é poderosa na salvação, ou os olhos de Deus tudo veem. A Bíblia pode falar sobre as costas, o rosto ou o ouvido de Deus. Tudo isso é antropomorfismo, ou seja, expressões usadas pelo homem para poder se relacionar com o ser espiritual. Mas embora Deus aceite que se use termos humanos para quando se trata de devoção, Ele diz, você deve me adorar pensando em minha essência. Deus é espírito, é imaterial. Apesar de falar e usar objetos materiais para se fazer entender, é por isso que o que você faz com seu corpo não é uma prioridade para Deus, mas o que você faz com seu coração. Porque o que acontece com seu corpo será uma consequência do que se passa em seu espírito, o seu homem interior. Por que adorar a Deus em espírito e em verdade? A segunda coisa que você precisa saber, meu querido irmão, a respeito de Deus como espírito, é que Ele é uma pessoa. Em João 4:24, Jesus diz, os que o adoram, Deus é uma pessoa. Com isso quero dizer que Ele tem os 3 atributos do homem. Tem emoção ou sentimentos, Segundo, intelecto ou mente. E terceiro, Ele tem vontade ou poder de escolha. Estas 3 coisas distinguem o homem do resto da criação. Deus é uma pessoa, porque Ele sente, porque Ele pensa, porque Ele decide. Portanto, quando falo de Deus como Espírito, não significa que Ele não seja uma pessoa, mas uma pessoa imaterial. A conhecida afirmação sobre a pessoa de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 14, é na verdade uma resposta. Moisés queria saber o que dizer aos filhos de Israel quando perguntassem quem o enviara, e a resposta de Deus foi, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e enviou a vós. Por que adorar a Deus em espírito e em verdade? A terceira coisa, meu querido irmão, se Deus é espírito, Ele não apenas é imaterial, não apenas é uma pessoa, mas também é invisível. A Bíblia diz em João 1, versículo 18, que ninguém nunca, jamais viu a Deus. Esse versículo significa exatamente isso, ninguém nunca viu Deus. Moisés uma vez orou lá em Êxodo 33, versículo 18, e disse, rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Mas a Bíblia diz no versículo 22 de Êxodo 33, que Deus precisou esconder Moisés numa fenda da penha, para que Moisés não visse Deus e viesse morrer. Por isso, quando for para o céu, você terá um corpo novo. Este corpo que você tem atualmente não pode suportar o calor da glória de Deus. Conheço algumas pessoas que dizem que viram Deus. Não, elas apenas comeram alguma coisa que causou algum mal-estar e levaram-nas a pensar isso. Ninguém nunca viu Deus. A Bíblia declara isso enfaticamente. Ninguém nunca viu a Deus. A única revelação de Deus em termos de plena visibilidade, embora revestida de humanidade, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a oração se torna enfadonha quando o Espírito não cresce.
porque através da carne ninguém pode ver. Seu espírito é capaz de ver, porque a oração é de espírito para espírito. Mas se você não está se desenvolvendo espiritualmente, não terá muita dinâmica com Deus através da oração. Porque Ele não existe como um ser físico, alguém que se pode ver com os olhos, tocar com as mãos. Alguém pode objetar: espere um pouco, irmão. Como é possível adorar alguém que não se pode ver? Da mesma forma que você sabe quando está ventando. Diga-me, qual é a aparência do vento? Quais são os seus componentes? Como ele é? Ninguém pode descrever o vento, porque ele é invisível, embora se saiba que ele está ali. Você diz: hoje está ventando. Por que você diz? Porque seus efeitos são claros, são sentidos. Os galhos das árvores se dobram, os chapéus voam, os guarda-chuvas viram pelo avesso. É óbvio que está ventando, não porque você vê o vento, mas porque os seus efeitos são inquestionáveis. Você vê a realidade de Deus no que Ele faz, não na sua aparência. Portanto, se Deus nunca soprar um vento em sua direção, você não saberá que Ele é real. Mas se você está crescendo em sua fé e Ele está soprando em sua direção, mesmo que você não possa vê-lo, saberá que Ele está bem próximo de você. Deus é invisível, mas as suas realizações podem ser vistas. Saber que Deus é Espírito liberta-nos do materialismo. Muitas pessoas não vivem bem porque buscam a vida nos lugares errados. Buscam um sentido para a vida nas coisas materiais, no que é perceptível pelos 5 sentidos. Quer sejam relacionamentos, quer seja dinheiro, prestígio, poder. Mas Deus é Espírito. E se você quer descobrir o sentido da vida verdadeiramente, seu espírito deve entrar em contato com o Espírito de Deus. Apesar das circunstâncias, os políticos querem ser lembrados nos livros de história, os atletas querem ser lembrados nos livros dos recordes, os empresários querem ser lembrados por causa de seus grandes negócios. Tudo isso pode ser facilmente esquecido, destruído, perdido. Mas o fato do conhecimento de Deus operar em sua vida não pode ser perdido. Se você não estiver desenvolvendo um relacionamento espiritual com Deus, não poderá jamais conhecê-lo, porque Deus é Espírito. E saber que Deus é Espírito significa que nele você está pleno. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Tudo o que você precisa para cumprir os seus desígnios está nele. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos diz em Atos 17, versículos 24 e 25. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você percebe, meu querido irmão, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz que Deus é tão absoluto e tão completo que é suficiente. E nele você será espiritualmente pleno se fizer como está dito em Jeremias 29, 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode ir à igreja todos os domingos e ainda assim nunca encontrar Deus, porque o seu coração tende a estar envolvido com Ele. Se o seu corpo está na igreja, mas o seu coração não está, você não encontrará Deus. Você pode até acompanhar o compasso do hino, você pode até gostar do sermão, da pregação, do pregador, mas não encontrará Deus. Não encontrará Deus. Deus exige o seu coração. Deus é Espírito, e se você não se entregar de coração, não será diferente daqui a 12 anos do que é hoje.
Mas quando o seu coração se envolve, se você comparecer diante de Deus em devoção, em sua caminhada diária com Ele, e disser: Senhor, Tu és Espírito, meu coração vai ao Teu encontro, Ele estará pronto para falar: vinde a mim, filho meu. Uma outra verdade que precisamos saber a respeito da natureza do nosso Deus é que Ele é eterno. Moisés disse em Salmos 90, versículos 1 e 2: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade. É muito tempo. Quando Deus teve início, na eternidade. Mas se alguém existe desde a eternidade, não teve início. Em outras palavras, nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Mas não tente entender isso ou você ficará totalmente maluco. Lembro-me de quando era mais jovem, um dia fiquei parado em meu quarto apenas pensando a respeito do fato de Deus não ter início. Como alguém pode não ter início? Os evolucionistas dizem que houve um início a partir do nada. Eles apresentam uma porção de diferentes motivos, como o Big Bang, a energia cósmica ou o plasma primordial, mas tentam argumentar que alguma coisa surgiu a partir do nada. Prefiro ficar com Deus porque todos têm o mesmo problema. Quem é a causa primordial? Deus sempre existiu. Nunca houve um tempo em que não existisse e nunca haverá um tempo em que não exista. É muito importante entender que Deus é eterno. Esta verdade tem uma implicação fundamental para nós. Com Deus não existe uma sucessão de acontecimentos. A história é um conceito sem significado para Ele. Nós somos personagens da história porque somos criaturas lineares. Com isso quero dizer que vamos do ponto A para o ponto B ou ponto C, de 1 a 10. Vamos de evento em evento continuamente. Isso porque nós somos criaturas do passado, do presente e do futuro. Somos criaturas lineares e sucessivas, mas isso é irrelevante para Deus. Deus conhece a história porque Ele é o Deus da história, mas a história não o controla. Lembre-se do que Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. O verbo ser é muito importante porque significa que Deus vive eternamente no tempo presente. Ele não tem passado e não tem futuro. O problema de falar a respeito de Deus é encontrar analogias que façam sentido porque estamos lidando com alguém que é transcendente. Mas eu vou tentar explicar aqui. Todos nós já assistimos a um desfile no dia 7 de setembro. E vemos como uma sucessão de eventos acontece. Ficamos na calçada e vemos passar um pilotão atrás de outro. Depois vem uma banda, depois uma equipe de ginastas, um após outro. Quando muito, você pode olhar para o fim da rua e ver 2 ou 3 eventos sucessivos ao mesmo tempo. Mas você não pode ver o que está virando a esquina, nem observar todo o comprimento do desfile, porque ele é linear. Ele se move pela rua do ponto A para o ponto B. Contudo, se você sobrevoasse o evento, digamos, usando esses aparelhos modernos, mas também um antigo, um pequeno dirigível, seria totalmente diferente. Lá de cima você poderia ver tudo de uma só vez. A sucessão de eventos se tornaria irrelevante para você, vistos lá de cima. Sabe por quê? Porque você estaria tão alto, enxergando tão longe, que tudo se resumiria em um único evento. Passado, presente e futuro em um único evento. Eu e você, meu irmão e minha irmã, vivemos de hoje para o amanhã, para o próximo mês, para o próximo ano. Mas Deus está, digamos, no dirigível, está lá em cima. Ele vê o todo como uma coisa só, porque Ele é de eternidade a eternidade, disse Moisés.
sempre no tempo presente, sem passado, sem futuro. O que significa isso? Significa que se Deus lhe falar a respeito de alguma coisa que vai acontecer amanhã, é melhor acreditar, porque Ele já esteve lá e voltou. Deus diz que há um céu e um inferno, coisa que você muitas vezes não quer esperar para ver. Ele diz: se você me obedecer, vou honrá-lo. Se lhe desobedecer, terá problemas. Tudo para mim é presente. É como se eu estivesse assistindo a um desfile todo. Mas o que fazemos? Dizemos a Deus: mostre-me, deixe-me ver como é o bloco seguinte. A eternidade de Deus também significa, conforme já vimos, que Ele é independente. Tudo que foi criado depende de alguma coisa externa para existir. Mas Deus não precisa de nada para existir. Ele é autossuficiente. Agora tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que Deus não precisa de nós. Ele não nos criou por causa de alguma necessidade ou falha de sua pessoa. Antes de existir a terra ou qualquer outra coisa, Deus já existia. Quando a terra foi criada, Deus já existia há milhões de anos. Na verdade, até isso é uma verdade incompleta, porque se pudéssemos voltar para a eternidade, nunca encontraríamos um tempo em que Deus não existiu. Como Ele viveu esse tempo todo sem nós? Deus não precisa de nada externo para ser Deus e ser completo. Ele é totalmente autossuficiente. Ele é totalmente completo em si mesmo. A boa notícia é que Deus nos criou para que pudéssemos participar do que Ele está desfrutando. Ele nos criou para que pudéssemos desfrutar dEle, beneficiarmos-nos dEle e participarmos do seu mundo, mas não para preenchermos algum vazio. Deus não precisa do homem e por isso o homem não é uma ameaça para Deus. Deus não é apenas um espírito transcendente e eterno, mas é também imutável. A imutabilidade significa não ter a capacidade de mudar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, diz Tiago na sua epístola, capítulo 1, versículo 17. Ele diz que desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não pode e não vai mudar. Isso o torna diferente de toda a criação. A segunda lei da termodinâmica física diz que em toda transformação de energia acontece uma incrível perda, de modo que essa energia não estará mais disponível no mesmo grau para uma utilização futura. Em outras palavras, as pessoas mudam as roupas, mudam as estações, mudam o tempo, mudam o cabelo, mudam os sapatos, mudam. Mas Deus não muda. Sua palavra não muda. Em Salmo 119, 89 diz: ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. O escritor da Epístola aos Hebreus afirma que o propósito de Deus é imutável, incapaz de mudar, e para prová-lo jurou, Hebreus 6,17, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Jeremias 31,3 diz que o caráter de Deus não muda, nem o seu amor. Em Hebreus 13:8 diz que o Filho de Deus não muda, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Salmos 33:11 diz que os desígnios de Deus não mudam e o seu conhecimento hoje é o mesmo do dia em que criou o mundo. Você entendeu, meu irmão? Deus não pode e não vai mudar. Voltemos a Tiago 1,17. Tiago diz: o Pai das luzes. Significa que Deus é o Pai da lua, das estrelas, do sol, das luzes dos céus. Ele não é uma das luzes. Nós não adoramos a lua. Ele é o Pai das luzes. Ele as criou. Então Tiago usa uma expressão maravilhosa a respeito de Deus e diz: em quem não há mudança nem sombra de variação. Que coisa maravilhosa! Todos os dias nós temos de lidar com sombras, porque a rotação da Terra sobre o seu eixo ao redor do Sol
muda a posição da luz do sol a cada 24 horas. Temos sombras ao entardecer no lado da Terra em que estamos por causa da rotação. Algumas horas depois as sombras se transformam em trevas. Se não houvesse luz no céu e nos tempos modernos a luz artificial, não conseguiríamos enxergar virtualmente nada, absolutamente nada durante a noite. Mas então, na manhã seguinte, essas sombras desaparecem de novo. A luz durante o dia, aqui e noite em algum outro lugar, um processo constante. Mas Deus não é como o nosso período de 24 horas. Ele não passa das trevas para a luz, da noite para o dia. Ele é constante. Por isso não há noite, não há sombras mutantes no céu. Não há luz hoje e trevas amanhã, porque a natureza de Deus é estável, é imutável. Sempre que falamos da imutabilidade de Deus, alguém diz, espere um pouco. A Bíblia fala que Deus muda de ideia. Na verdade, ele mudou de ideia sobre a destruição de Israel quando Arão fez o bezerro de ouro. De certa forma é verdade. A Bíblia realmente diz que Deus ia destruir o povo por causa do pecado. Êxodo 32:10. Mas no versículo 14 diz que Moisés rogou a Deus para não fazê-lo. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Vejamos mais um exemplo disso. Deus também mudou de ideia em relação a Nínive. Jonas capítulo 3. Ele disse que destruiria a cidade em 40 dias, no versículo 4. E depois mudou de ideia. Eis então um problema. Se Deus não muda, como ele pode mudar de ideia? Embora o caráter de Deus jamais mude, seus métodos podem mudar. Eis o que quero dizer. O caráter de Deus é constante. Contudo, quando uma mudança da parte do homem afeta um outro componente do caráter de Deus, ele fica livre para relacionar-se com essa pessoa a partir desse componente em vez do anterior. Por exemplo, Deus ia destruir Nínive por causa do seu pecado. Ele não mudou de ideia a respeito do pecado. O que mudou foi a atitude do povo de Nínive que se arrependeu. Quando isso aconteceu, eles apelaram para outro componente do caráter de Deus, a sua graça. Deus estava lidando com eles com um componente de seu caráter, a sua ira contra o pecado. Mas seu arrependimento colocou-os diante de outro componente do caráter divino, a sua graça. Assim, Deus mudou apenas porque permitiu que os atos dos ninivitas utilizassem outro componente do seu ser. Deus não muda em sua essência, mas em seus métodos de acordo com a nossa vontade de melhorar. Não é Deus quem muda, Ele reage à nossa mudança. Ao prestar contas de sua vida para Deus, você apela para um outro aspecto do seu caráter, mas seu caráter nunca muda, porque já é perfeito. A propósito, Deus nos deu uma prova de que nunca muda: o arco-íris. O arco-íris foi a promessa de Deus a Noé de que ele nunca mais destruiria a terra pela água. Destruir a humanidade no dilúvio machucou tanto a Deus que ele disse: nunca mais farei isso. E para que tenham certeza, o arco-íris será um lembrete dos céus. Sempre que vir um arco-íris, diga: obrigado, Senhor. Tu não mudas, tu és constante. Deus é imutável, Ele não muda. Pensemos nisso. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua intimidade com Deus. Deus abra o seu entendimento, meu querido irmão, para que você possa compreender Deus melhor e assim você possa servi-lo melhor. Esse é o meu desejo, a minha vontade, para que você possa usufruir plenamente da bênção que é andar com Deus. Conhecer a natureza de Deus é algo incrível. Quando nós buscamos, nós encontramos, porque o Senhor se permite achar. Portanto, Deus abençoe ricamente sua vida, meu querido irmão. Deus proteja e guarde a sua família.